Sejam bem-vindos às comemorações dos 60 anos do Centro Espírita André Luiz. Esta palestra faz parte de uma série comemorativa do aniversário da nossa querida casa. O CEAL nasceu em 1º de outubro de 1960, sendo o primeiro centro espírita do Distrito Federal, casa pioneira em Brasília, berço e inspiração de tantas outras que vieram depois. Aproveitem a palestra de hoje, realizada com muito carinho para vocês. Agradeça pelo ar que respira, pelo pão de cada dia, na alegria de viver. Agradeça pela sua família, pelo dom da vida, na alegria de viver. Agradeça a Deus todo dia pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus todo dia pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeça pela sua família, pelo dom da vida, na alegria de viver. Agradeça a Deus todo dia pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus todo dia pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos aqueles que assistem às palestras do CEAL. Estamos aqui novamente para recebermos essas orientações que a doutrina espírita nos dá através dos nossos irmãos palestrantes. Vamos lembrar inicialmente a todos que podem buscar uma garrafa de água, que essa água será fluidificada da mesma forma como se você estivesse presencialmente no centro. Aproveite esse momento, busque a sua água, o seu copo d'água, a sua garrafa d'água, para que os espíritos amigos e benfeitores possam transmitir energias de cura, de paz, de tranquilidade. E vamos lembrar, meus irmãos, que nós estamos num período festivo para o CEAL, que é o período onde ele vai comemorar, agora no dia 1º de outubro, os seus 60 anos de existência, 60 anos trabalhando e divulgando a doutrina espírita no Distrito Federal. Primeiro centro espírita do Distrito Federal. Vamos então fazer a nossa prece, para que nós nos acalmemos, nos concentremos e possamos nos unir aos espíritos que estão hoje no nosso lar, nos amparando, nos auxiliando, para que estejamos receptivos às palavras, receptivos aos ensinamentos. Pai Celeste, Jesus amado, benfeitores espirituais, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui assistindo a mais um encontro
de conhecimento, de mensagens de luz, de mensagens de paz. Estamos todos num único pensamento de gratidão a Deus, nosso Pai, pedindo pela paz, pelo entendimento e pela proteção de todas as famílias diante deste quadro de pandemia que nos encontramos. E assim, Mestre Jesus, sentindo a sua presença dentro de nós, agradecemos profundamente por esta noite, pelas palavras que iremos ouvir. Que assim seja. E assim, irmãos, vamos agora assistir uma palavra do nosso caro João Rabelo, que vai trazer para a gente bem-aventurados os brandos e pacíficos, um tema do Evangelho extremamente importante nesse momento para nos auxiliar na nossa reforma interior. Com a palavra, João Rabelo. Muito boa noite a todos, minhas irmãs e irmãos. Jesus esteja conosco, nos abençoando. Nós estamos vivendo um momento muito especial na casa de André Luiz. André Luiz foi o primeiro espírito que falou intensamente sobre o chamado mundo espiritual. Tem até a coleção que a FEB editou, distribui para o Brasil inteiro. E nós estamos falando da casa que foi a primeira casa espírita do Distrito Federal, dia 1º de outubro, está pertíssimo, né? Está fazendo exatamente 1960. Nós estamos exatamente, né, com 60 anos. É uma história e tanto, né? Por aí passaram e passam, estão presentes hoje, muitíssimos companheiros dedicados à doutrina espírita. André Luiz, depois o Cauí lá no Núcleo Bandeirante, depois a Comunhão Espírita de Brasília. E aí foi esses três os primeiros guardiães, vamos dizer assim, da mensagem, e os primeiros expositores da importância da mensagem da doutrina dos espíritos para ajudar o Planalto Central. É importante que a gente lembre, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus, num certo momento, depois de visitar Jerusalém, e sentiu uma certa frustração pelo desvio que os homens fizeram da sua mensagem, pelas guerras, pelas cruzadas. Ele pediu ao anjo Ismael, que o acompanhava, para que viesse aqui ao Brasil conhecer essas regiões daquele tempo muito simples. O Brasil era florestas, os nossos irmãos indígenas, que mais tarde vieram encaminhados por orientação do Cristo, vieram para cá os nossos irmãos africanos, que são o mais belo exemplo de humildade da nossa história. O Brasil tem uma dívida de gratidão imensa aos nossos irmãos africanos. Tanto assim que a Federação Espírita Brasileira, todos os sábados, e hoje há várias partes do Brasil e fora do Brasil, nós fazemos uma vibração aos sábados, 7 da manhã, para conversar com os nossos irmãos da África. É uma maneira de pedir perdão pelos equívocos que o nosso país, num certo momento da sua história, cometeu. Então, as reuniões são belíssimas, as primeiras foram difíceis, compreensivelmente. Hoje, as reuniões são ricas de beleza, e os poetas africanos têm trazido mensagens simplesmente extraordinárias de beleza. Quando for possível, a gente pode falar sobre alguma delas por aqui. Então, hoje, nós estamos preparando esse momento de homenagem a essa casa que foi a pioneira do movimento espírita em Brasília. No momento em que a nossa capital estava nascendo, vieram para cá companheiros de fora e se instalaram aqui. E nós elegemos, além do que a nossa companheira e irmã leu, eu tinha preparado aqui um estudo para a nossa conversa, são apenas 30 minutos, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. As bem-aventuranças, nós sabemos, é um conteúdo, é como se for um resumo da mensagem do Cristo de Deus. O professor Pastorino, que deixou uma obra rica, ele tem Minuto de Sabedoria, que o maior
maior best-seller da doutrina espírita, que, curiosamente, quem edita hoje é a editora As Paulinas e mais uma outra editora católica. É muito curioso isso, né? E deixou uma outra obra que a FEB está esgotada há mais de 10 anos e a FEB está começando a reproduzir, que é Sabedoria do Evangelho. É linda. O Pastorino deixou 8 volumes, passou os direitos para a FEB. A demora, porque tem muitos trechos e muitas palavras em grego, em aramaico, em hebraico, porque o estudo de Pastorino ele é rico por isso. Ele tinha uma cultura extraordinária, esse homem. Foi padre, trabalhava no Vaticano, na Santa Sé, e falava, segundo informações, 18 idiomas e dialetos. Era uma cabeça riquíssima, né? E ele era muito amigo de Mahatma Gandhi, visitava, porque o papel dele, que era conhecedor desses vários idiomas e línguas, ele viajava pelo mundo para aqueles casos em que a Santa Sé entendia que as pessoas poderiam ser levadas ao altar, ser beatificadas. Com isso, ele se aproximou de Gandhi, ficou amigo do Gandhi, e os dois, examinando a visão cristã e a visão indiana, aquela gente lá, muçulmanas, concluiu que a raiz é a mesma, a mensagem é a mesma, o sentido maior é o mesmo. Nós, em interpretações das várias compreensões, gera essa ideia de separação que, na verdade, não existe, porque o Criador é o mesmo, e o governador do planeta, Jesus, o Cristo de Deus. Então, esses vários representantes, vários intérpretes, são pessoas de boa vontade, e alguns grandiosos, que se confundiram com Jesus, como Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, e vamos por aí nessa malta de gente nobre que o mundo espiritual mandou para cá, nos várias nações da Terra. Então, nós estamos falando um pouco sobre brando. O que seria brando? Para a gente orientar a nossa conversa. São pessoas afáveis, pessoas agradáveis, pessoas generosas, criaturas que se pontificam pela conduzir a vida com equilíbrio, sem ferir ninguém, e, sobretudo, com o objetivo maior de estar sintonizado com as vibrações da mensagem do Evangelho de Jesus. E os pacíficos, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, pacífico ou pacificadores. E bem-aventurados brandos de espírito, porque possuirão a terra. Possuir a terra para quê? Muita gente se pergunta. É porque nós estamos, aquele entre nós, que conseguirmos avançar na moralidade, que conseguir se desprender dos equívocos, que assumiu aquele compromisso grave com o Mestre, esses possuíram a terra. É a terra que está vindo aí, chegando, aparentemente apressado nesses últimos dias, mas a lei do Criador é sábia, não tem pressa. Tem programas, tem uma lei que obedece ao equilíbrio em tudo que é feito, em tudo que faz. Então, nós temos 2 aspectos da criatura que está se preparando para possuir a Terra. Na hora que o nosso planeta avançar, está avançando para um planeta de regeneração, deixando para trás o período de provas e de expiações. E logo depois nós temos os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. É o segundo degrau das bem-aventuranças. Mahatma Gandhi, como era muito amigo do Pastorino, professor Pastorino, ele dizia para o Gandhi que ele não entendia os cristãos. Ele é muçulmano, diz: eu sou muçulmano, mas não consigo entender os cristãos, porque os cristãos têm os 27 livros dos apóstolos, aquilo que foi escrito, dado pelo Cristo, escrito por eles. E ainda assim os cristãos fizeram guerras, as guerras piores são religiosas, fizeram as cruzadas, fizeram a Inquisição, lamentavelmente ainda há dificuldade. Para mim, dizia Gandhi, para mim bastou ler o Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha, na visão dele, que era muçulmano, ele dizia, na visão minha, ou na minha visão, os 10 mandamentos, e na sequência, depois, nos nossos dias com Jesus, o Sermão do Monte representa o resumo daquele que Jesus deixou. Se algum dia tudo se perdesse do que o Mestre deixou e ficasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade teria um roteiro que a faria alcançar às alturas rumo às estrelas. Olha quanta beleza.
o pastor Ian dizia que é um momento tão belo, o Sermão do Monte, que se nós algum dia crescermos moralmente, nós vamos lê-lo de joelhos, pelo respeito ao conteúdo que ali existe. Então, desse modo, esse capítulo do Evangelho, ele tem uma mensagem de Hahnemann, na Instruções dos Espíritos. Hahnemann foi o criador da homeopatia. Sem dúvida, é a medicina que está vindo por aí, cada dia mais crescendo, energética, abrangente, atinge mais o perispírito. E nós temos uma mensagem de Joana, que assinava na época, aqui no livro do Evangelho, como espírito amigo. Joana de Ângeles é a mãe do Divaldo, foi no tempo de Jesus, que era Joana de Cusa, e tinha 2 filhos, Divaldo Franco, que já estava há 93 anos, e o seu outro filho, que já desencarnou recentemente, chamado Nilson de Souza Pereira. Foram eles que fundaram a Mansão do Caminho e foram franciscanos. Quando Francisco começou o seu programa na Terra, a pedido de Jesus, nós sabemos que o João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis. E Joana pediu a Francisco, já que trabalharam juntos com Jesus, ela, na época era Joana de Cusa, era Patrícia Romana, ela pediu a Francisco para chamar, entre os primeiros 200 franciscanos, vieram Divaldo, vieram Cusa, seu ex-marido, que desencarnou, e o seu filho Nilson de Souza. É uma história bonita que não caberia tempo para a gente avançar. E tem uma mensagem aqui que nos chama muita atenção, que é do espírito Lázaro. Nós sabemos que Lázaro é aquele cidadão que foi ressuscitado pelo Cristo, que causou tanto espanto ao templo, aos romanos e à sociedade ainda hoje. Então, tem uma coisa que Lázaro diz aqui que chega a chocar um pouco. Será que Lázaro não estava sendo duro demais? Ele diz que cada época tem uma característica. Algumas épocas caracterizam o seu povo pela sensibilidade, como nós tivemos numa época na casa lá de Médici, lá em Roma, quando surgiu a Renascença, o Renascimento, e reencarnaram a quantidade gigante de almas iluminadas voltado para a arte. Porque o espiritismo, ou espírito, é tudo que convém de belo, de melhor, de grandioso na direção da divindade. A divindade é beleza em tudo que é feito, em tudo que faz. Então, ali foi um período em que as gerações se voltaram para a arte. O homem precisava elaborar o espírito para a beleza. Santo Agostinho foi, na oratória, o maior pensador da Igreja Católica. Aqueles grandes mestres, Bach, Beethoven, Paganini, os grandes pintores como Rafael e outros, que pintou a Capela Sistina, Michelangelo e outros, e aqui deixaram aquela beleza extraordinária. Alguém que foi à Itália, não deixe de visitar o Vaticano. Ali tem uma história riquíssima desses grandes pintores e de artistas. E numa cidade lá pertinho, nós temos os grandes museus de Da Vinci e de outros grandes homens, inteligências altamente privilegiadas e maduras. Mas aqui o nosso Lázaro, ele diz que eles que são os benfeitores, os guias da humanidade, têm a responsabilidade de conduzir o homem, aí você tem Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, e etc. Ela diz, nós que somos aqueles orgulhosos, não precisa nem no Brasil nem procurar, e nem no mundo inteiro. Esses que não querem aceitar as mensagens de Jesus, ou seja, caminhar para a brandura e para a pacificação, esses serão levados pela força. Olha que palavra dura de Lázaro, dizendo o que ele diz aqui, e nós os conduziremos para o entendimento através, vou ler a palavra para não fugir do conteúdo, pela espora e pelo chicote. Olha que palavra dura do Lázaro, né? É que a pessoa que estuda o Evangelho vai dizer, será que Lázaro não se equivocou? Claro que não, né? Então, aí eu pessoalmente, na análise que nós fazemos desses dias difíceis que nós estamos passando, dessa pandemia que tem provocado tantas dores, tantas famílias enlutadas, tantos corações sofridos, eu vi uma senhora dizendo lá na Itália, ela dizia, viu o marido sair e não voltou mais. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum olhar. Eu vi uma criança chorando pela sua mãe, que ele pegou ele na mão nos momentos em que ela saiu para o hospital,
E ela ainda hoje vai todos os dias no cemitério para dizer: mamãe, eu estou. Essas coisas marcantes desses dias. Eu tenho a impressão que Lázaro quer nos chamar a atenção para esses dias, para esses momentos de provações que a humanidade está vivendo. Nós poderíamos aproveitar, se nós entendemos, se os espíritos entendem, nós entendemos, que a brandura caracteriza uma conquista do espírito que não agride mais, que não pensa mal do outro. É o homem de bem, na expressão do termo, como nos faz o próprio Evangelho. Mas, se nós temos que ser, para herdar a Terra, nessa hora em que ela avança, na direção dos planetas mais maduros, nós podemos entender como fazer para ser pacífico, como fazer para ser brando de espírito em casa, na relação com a família, no trabalho, em relação com os superiores e com aqueles que dependem de nós, na relação social, na relação conosco mesmo. Joana de Angelis, que estuda psicologia espiritual, ela nos ensina como nos preocupar para amarmos primeiro. Nós não aprenderemos a amar o nosso irmão se não aprendemos a amar primeiro a nós próprios. Isso significa dizer, como Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, Joana dizia para o Divaldo, ele perguntou: como é que eu faço para me amar? Se amar, Divaldo, dizia Joana de Angelis, é preocupar com sua caminhada, o seu roteiro. Amar você é vigiar o seu pensamento, como diz Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos. É zelar pelos seus pensamentos, é zelar pelo seu corpo, afinal de contas, você recebeu como empréstimo da divindade. É trabalhar para que o mundo tenha a sua marca de bondade e ser pegadas que facilitem luminosamente para aqueles da retaguarda possam continuar na sua direção. No entanto, lá na Federação Espírita Brasileira, nós que eu digo a casa, fez uma exposição para estimular os pacificadores. Era a preocupação de educar o homem para o bem, para o belo, para o melhor. De que maneira buscar exemplos de criaturas que foram grandes pacificadores em pontos diferentes do globo, do planeta Terra. E nos lembramos de Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, nós sabemos que é o exemplo, o Prêmio Nobel da Paz, depois de desencarnado. Ele era advogado, trabalhou muito tempo na África do Sul, formou-se em Londres, e ele, lá na sua cidade, lá na Índia, ele, naquele tempo, a Índia e o Paquistão eram um país só. Depois teve a guerra entre as duas partes, e ficou a parte no meio, que virou um ponto de discordância entre as duas nações. Ela tem uma população próxima da China, 1,5 bilhão de pessoas, a Índia mais ou menos próximo disso, e o Paquistão algo em torno de 1 bilhão de pessoas, é muita gente. Então, ele fez aqueles famosos jejuns para estimular a paz. E depois que estourou a guerra entre as duas raízes de entendimento religioso, Gandhi um dia pegou as suas roupas e foi para o Paquistão. Ele era indiano. Aí um grupo de indianos, aqueles mais rigorosos, foram visitar o Gandhi e perguntou: Gandhi, você é indiano ou você é paquistanês? Ele disse: eu sou indiano, eu sou paquistanês, eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou irmão daqueles que não têm outros irmãos. Essas almas nobres, iluminadas, que cada gesto, cada palavra é um convite para que nós meditemos. Gandhi, depois que o professor Pastorino convidou para visitar o Papa Pio XII, nós sabemos que Pio XII é o cardeal Eugênio Pacelli, que era o chanceler da igreja em Amsterdã, quando estourou a Segunda Grande Guerra. É linda essa história. E ele foi com Gandhi, quando chegou em Londres, ele recebeu um convite da rainha para jantar, lá no Palácio de Buckingham, e ele ficou andando ali para lembrar do seu tempo de estudante. Ele parou diante de uma joalheria, que é uma das mais ou a mais famosa de Londres, e ficou olhando, que são joias caríssimas e belas, naturalmente. Então, o embaixador inglês que o acompanhava viu o interesse de Gandhi e falou com ele: Mahatma, eu tenho a orientação de Sua Majestade
para pagar qualquer coisa que o senhor queira, pode escolher. Aí o Gandhi respondeu apenas: eu agradeço pela sua gentileza, mas eu estou admirando as mãos que foram capazes de fazer tanta beleza. Mas que bom que eu já não preciso delas. Desprendimento. A alma chegou a um ponto que essas coisas da transitoriedade que vão ficar já não lhe interessam mais. Então, Gandhi foi falar com o Papa Pio XII, e quando chegou lá, na época, o cerimonial exigia que as pessoas tivessem vestido de black tie, aquela roupa parecendo um pinguim. E os indianos usam aquela roupa parecendo um lençol que prende assim no corpo, né? E disseram a ele: olha, o senhor vai ter que ir aí no comércio alugar uma roupa, um black tie, e vir falar com o Papa. Ele respondeu a ele: eu pensei que sua santidade quisesse falar com Gandhi e não com a roupa que ele tivesse vestido. Foi embora. Nunca mais voltou. E o professor Pastorino, que eu acompanhava, pediu dispensa, tirou a batina nesse dia, veio para o Brasil, ajudou a fundar aqui em Brasília o grupo da Fraternidade Cícero Pereira e o irmão Estevam aqui na Asa Norte, e depois foi professor de línguas mortas aqui da UNB. É um homem que deixou uma obra riquíssima. A FEB está reeditando seus Sabedoria do Evangelho, que eram só outros volumes, como tem uma parte que era inédita, serão 13 volumes que estão nas partes finais para terminar. Então, nós temos, além do Gandhi, que não podíamos dar um exemplo dele, o exemplo da paz, podíamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Eu estou querendo trazer pessoas de religiões diferentes para facilitar a nossa compreensão. Gandhi era muçulmano, Madre Teresa era católica, e ela não era indiana, ela era de um paísinho modesto aqui da Europa do Leste, chamado Albânia, e ela foi para lá para ajudar os leprosos. Naquela época, a Índia, ainda hoje é um país muito pobre. São os maiores matemáticos da Terra, são aqueles que são indianos. Avançaram muito na matemática, na computação, tanto que no Vale dos Sinos, lá nos Estados Unidos, as grandes pesquisas matemáticas, a maioria, são os cidadãos que vieram lá da Índia. E ali, então, Madre Teresa de Calcutá foi para lá para ajudar os leprosos. Na época, era mais de 100 mil leprosos, só na cidade, só na capital. E ela foi para o convento como freira, e quando chegou lá, ela teve a decepção, porque a sua diretora a colocou para dar aula de inglês com as meninas ricas para poder ter recursos para o convento. Até que, depois de algum tempo, ela pediu na Semana Santa para fazer uma viagem pelo interior da Índia para conhecer a realidade. E pegou um trem Maria Fumaça. Diz ela que era tanta gente. O trem demorou 4 horas para andar 100 quilômetros. Que ela levantou o pé, uma hora não conseguiu colocar o pé no chão. E tanta gente. E quando o trem chegou ao destino, as pessoas foram saindo e ela ficou ali esperando. E 3 cidadãos caíram mortos. Ela fez um questionamento: meu Deus, que mundo é esse? Em que as pessoas morrem e ninguém se dá conta. Então ela voltou, olhou aqueles muros altos lá do seu convento, madeira nobre, entrou acabrunhada, pensativa, chegou diante do altar, onde estava acostumada a orar, e viu uma frase, uma figura do Cristo crucificado, e viu lá uma frase dizendo: tenho sede. Meu Deus, todos os dias eu orei aqui e nunca vi essa frase. Olha como é que ocorre conosco. Nós só sentimos o sentimento da grandeza, da moral, dos valores do Evangelho, quando nós nos abrimos para sintonizar. Então, ela se abriu, diante da dor que viu, ela se abriu e começou a se perguntar: Jesus tem sede da minha inteligência para que eu me doe e compreenda o seu Evangelho? Jesus tem sede das minhas palavras para que eu possa tocar o coração dos meus irmãos? Jesus tem sede dos meus sentimentos para que eu seja amigo dos miseráveis? Jesus tem sede dos meus pés para que eu possa caminhar na direção da dor e dos meus melhores desejos de você. Naquele dia, ela pediu licença do convento, pediu para sair, e a diretora exigiu dela que esperasse que a diretora da ordem, que era em Paris, desse autorização. E essa, por sua vez, pediu autorização ao Papa Pio XII. Pio XII foi uma das cabeças mais iluminadas do século XIX.
ele falava também como professor pastorino, 18 dialetos, até Tupi-Guarani, ele falava aqui do Brasil. Olha que coisa linda, né? E era um homem nobilíssimo. E aí ele autorizou, e Madre Teresa criou essa ordem, que é aquela roupa branca, com um franjado assim nas bordas, e pediu à sua ex-aluna um lugar para dormir. Estou chegando hoje, que tem um lugar para dormir. Ela deu o local dos porcos, ela limpou aquilo e dormiu. Começou o seu esforço de brandura. E nesse esforço de brandura, ela, chegando, só andando, pedindo inspiração do que fazer, encontrou um homem jogado no latão de lixo. O governo não tinha meio de ajudar aquela gente leprosa, cavava aqui uma máquina, aquelas balões, e jogava as pessoas ali para morrer mais rápido. Então, ela pegou aquele homem, limpou as feridas, começou a conversar com ele, e aí passou uma jovem enfermeira e disse: irmã, ele está falando do meu idioma, a Índia tem mais de 200 deuses e tem mais de 300 dialetos. Então, eu falava, ele está falando o dialeto da minha terra. E ela pergunta a ele o que ele está querendo dizer. Ele está querendo agradecer, irmã, porque ele disse que nunca ninguém o tratou bem. Então, ele quer saber qual é o seu Deus para que ele morra no seu Deus. E qual a sua religião para que ele aprenda e morra com a sua religião. Então, ela disse para ele: diga para ele que o meu Deus é o amor e que a minha religião é a bondade. A vida de Madre Teresa é riquíssima de beleza, essa mulher em comum, que deixou uma marca importante ainda hoje na história da humanidade. Veio aqui no Brasil, a pedido do Papa, para fazer um trabalho parecido fazer na Índia, porque o Brasil era considerado o maior país católico do mundo. Ela foi a Salvador, conheceu a irmã Dulce, que foi agora eleita como santa, foi beatificada, ou santificada, e ela respondeu ao Papa quando chegou aqui, diz: não, o Brasil não precisa da minha ordem. O que os meus irmãos, a irmã Dulce faz, e os espíritas, observe bem, e os espíritas, fazem melhor do que eu faço aqui na Índia. A vida das duas são equivalentes, belíssima, rica de bondade, tanto irmã Dulce quanto a Madre Teresa de Calcutá. E outro idioma e outra língua, podia lembrar de Albert Schweitzer, que era o maior intérprete de Bach, Beethoven, Paganini na Europa. Ele tinha 16 anos e foi ao médico. Chegou lá, tinha uma revistinha na mesa, e ele ficou ali, pegou a revista, na capa tinha uma Chopin. Disse: os seus irmãos de Lambaréné, na África, precisam de você. Ele ficou tão tocado quando leu a revista, que pediu autorização à igreja, ela protestante, para ir dar sua contribuição lá como missionário. A igreja não aceitou porque ele era menor. Aí ele fez vestibular na Sorbonne, fez o vestibular para medicina, e daí a 4 anos ele foi para Lambaréné, na África, como médico. Criou o primeiro hospital que os índios não estavam acostumados a trabalhar. Então, ele era o pedreiro, ele era o marceneiro, ele era o médico, fazia tudo exatamente para ajudar aqueles nossos irmãos. E doutrinava, cristianizava. Quando o dinheiro acabava, ele vinha para a Europa, fazia concertos, porque era uma grande figura musical, e voltava para lá. Teve uma vida linda de dedicação aos nossos irmãos em Lambaréné, na África. Nós podíamos lembrar de Mandela, na visão política, lá na África do Sul. A África do Sul é um país, o mais avançado país da África. A África tem 54 países. Nós estudamos muito isso lá na FEB. E ali ele ficou preso por divergências políticas durante 25 anos. E todos os dias jogava bola com os guardas. Criou um ambiente de tranquilidade e paz. Nós não precisamos brigar, nós temos que ser cidadãos comuns e simples, irmãos. E quando ele foi libertado, que houve um clamor internacional, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e aí ele reequilibrou o país. Tinha o apartheid, em que os nossos irmãos negros não tinham direito de frequentar os colégios, os hospitais, os locais que estavam os negros. Então, ele foi o cidadão que liderou aquela gente para a construção da unidade e da paz. Podia lembrar ainda de Martin Luther King Jr., outra forma de pensar, que é a religião batista, lá nos Estados Unidos, é a religião predominante. As ramificações várias de Lutero,
Calvino, Meláquita, e ele fez uma passeata, porque era discriminação racial, ele fez uma passeata em Nova York, 1 milhão de pessoas pacificamente. E fez um discurso memorável, mesmo que eu não fale inglês, chega a arrepiar de ver o discurso. I dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que os meus filhos não sejam julgados pela cor da sua pele, mas que sejam julgados pelo seu caráter e pela sua dignidade. Eu tenho um sonho que o norte e o sul serão apenas o ponto de encontro dos meus irmãos que oram e confiam em Deus. Eu tenho um sonho que os homens simples e pobres não precisam dormir no chão, mas que a misericórdia os alcance para lhes estender a mão. Eu tenho um sonho em que os idiomas que afastam os homens terá um momento em que eles se unirão a despeito da língua diferente, mas serão criaturas fraternais, acompanhando a lição de Jesus de Nazaré. Nós incluímos aqui na nossa exposição. Quem quiser visitar, está lá na FEB, é só pedir para abrir. Incluímos Chico, o nosso Chico, e o nosso Divaldo. Chico Xavier é essa alma iluminada que todos nós conhecemos. Tive o privilégio, no dia que Chico desencarnou, o dia o Brasil ganhou a Copa do Mundo, havia uma alegria, uma euforia, e a televisão comunicou, avisou, olha, morreu o médium Chico Xavier. O presidente da FEB, que era Nessor Mazotti, me telefonou, me pediu para acompanhá-lo ao Uberaba. Eu fui atrás do avião, não tinha, só tinha voo no dia seguinte, 4 da tarde, São Paulo, Uberlândia, Uberaba. Aí decidimos ir de carro pela madrugada. Quando chegamos lá, tinha tanta gente, mas tanta gente, flores, tantas flores. Ele estava no centro espírita da prece. E eu fiquei ali observando para ver a reação das pessoas. E Chico foi uma pessoa tão grande que não tinha fronteiras. Chegavam os evangélicos e levantava as mãos, como é a praxe, beijava as mãos de Chico. Chegavam os católicos, fazia o sinal da cruz. O cardeal fez da primeira parte do Jornal de Uberaba uma homenagem a Chico, em nome da Igreja Católica. E os espíritas, nós todos, chegamos ali, concentravam e faziam uma prece a Chico Xavier. Na terça-feira, tinha se programado que às 4 horas seria o sepultamento. Ele elegeu o cemitério São João Batista. E chegou o bombeiro com aquele carro. Quando ia colocar, as pessoas pediram, deixa eu carregar um pouco para manifestar o meu carinho a Chico Xavier. E eu vi uma senhora idosa, devia ter uns 90 anos, um chinelinho no pé, um cabelo assim meio desgrenhado. Ele disse, deixa eu pegar pelo menos 1 minuto. E eu não tinha força para carregar nada, mas ela fez questão, pegou, andou lá alguns passos e disse, ô Chico, meu irmão, Deus lhe abençoe, Chico Xavier. Eu chorei tanto nesses momentos, as pessoas nas ruas, de um lado e de outro, com o lenço, balançando. Deus lhe abençoe, Chico. E quando nós chegamos no cemitério, já era 9 da noite, que todo mundo queria carregar um pouco. Havia no cemitério uma coisa singular. A prefeitura simbolizou, colocou as lâmpadas para clarear e mandou um helicóptero pleno de pétala de rosa, que Chico gostava de pétala de rosa, e aí que ela foi jogada sobre o cemitério. Diz o Joana de Ângela e Raul, que estava lá, que os seres angélicos fluidificavam aquelas pedras. Caía no cemitério e alguns espíritos que estavam 100 anos presos aos ossos foram libertados. Olha que coisa linda. Imagina as lágrimas dos espíritos, como eu, que somos muito chorões. Naquele momento aparece Chico, já espírito, ajoelhou-se ali na borda do seu túmulo para agradecer a Deus a oportunidade da missão e agradecer ao corpo a oportunidade do trabalho. Naquele momento, então, aparece Emmanuel, aparece Bezerra, aparece Maria João de Deus, sua mãe, aparece Cidélia Batista, sua segunda mãe, e aparece o doutor Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, esses espíritos que nós aprendemos a amar e respeitar, e fizeram uma escada de luz do cemitério São João Batista até as estrelas. 1000 e tantos espíritos que escreveram pelas suas mãos. Lá no final, de Joana de Ângela, numa mensagem publicada em Reformador, que o Colégio Apostólico, Pedro, Tiago Maior, Tiago Menor, Maria de Nazaré, essas criaturas iluminadas, e uma voz que aparecia vir de todos os lugares dizia, vê, meu filho, descansar um pouco, para depois voltar. Segundo Joana, era Jesus.
Então nós tivemos um homem brando, pacífico, iluminado e nobre, chamado Chico Xavier, a quem rendemos homenagem. E rendemos homenagem aos nossos irmãos do CEAL, pela coragem, como os primeiros cristãos, de trazer para a capital da República, ainda ontem me emocionava, no 7 de setembro, fizeram a coragem na poeira do Planalto Central. E me lembrei de Juscelino nesse Planalto Central, nesta solidão, eu lembrei dele, em que em breve se transformará no centro das grandes decisões nacionais. Lanço os meus olhos, mais uma vez, para amanhã do meu país e até vejo essa alvorada nova, com a fé inquebrantável no seu grande destino. Esse foi o discurso de Juscelino na inauguração de Brasília. Os nossos irmãos do CEAL, eu não sei qual foi o discurso que eles fizeram lá, mas certamente a prece tiveram essa emoção de Juscelino Kubitschek quando inaugurou Brasília. Muito obrigado, Deus abençoe vocês todos. Foi um prazer muito grande falar de Jesus e falar do Evangelho. É sempre um momento de alegria e de beleza em nossas vidas. Muita paz com todos. Meus irmãos, que palestra bela, que palavras profundas do nosso irmão João Rabelo, a quem agradecemos em nome do Centro Espírita André Luiz. E agradecemos a sua participação, a sua motivação, ao seu interesse no conhecimento dessa doutrina maravilhosa que os Espíritos nos deixaram por orientação de nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos pedindo para que a espiritualidade possa agora fluidificar a nossa água ainda, com aquilo que é mais necessário, a nossa cura, a nossa paz, a nossa tranquilidade. E nos dirigindo a esse encerramento, vamos novamente elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a André Luiz, a todos os benfeitores que atuam no Centro Espírita André Luiz. E vamos, agradecidos pelas palavras, pelas mensagens, pelas intuições, vamos nos colocar numa vibração maior, mais ampla, para que possamos alçar voo em direção à espiritualidade, para estarmos mais próximos de nossos benfeitores, para que eles possam nos orientar com mais segurança. Vamos cultivar a mensagem de hoje, sendo brandos e pacíficos, como diretriz de nossa conduta. Mestre, se conosco hoje e sempre, nos oriente, nos tranquilize, para que possamos continuar em nossa caminhada. Que assim seja. E vamos lembrar a todos que o André Luiz tem mantido a atividade de palestra às quartas-feiras, às 19h30, e nos domingos, às 17 horas. Assista, participe, divulgue, para que toda a família e seus amigos possam receber essas palavras e esclarecimento e consolo nesse momento. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada.
Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.